Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao curso Introdução ao Photoshop, Noções das Ferramentas Básicas. Eu me chamo Vitor Batista, sou graduando de Engenharia Civil da Universidade Federal do Pará e membro do Programa de Ensino Tutorial, ou PET Civil, também da Universidade Federal do Pará, e vou estar conduzindo vocês durante esse curso. Bom, o nosso curso trata sobre o conhecimento e o entendimento das ferramentas básicas do Photoshop, mas antes de passarmos para a prática, vamos abordar um pouco sobre os principais programas de design gráfico, como Photoshop, Illustrator, InDesign, os conceitos de design gráfico, como os tipos de imagem, a qualidade da imagem, as resoluções padrões, e por fim, vamos à prática no Photoshop entendendo as ferramentas básicas. Bom, os principais programas de design da Adobe atualmente são o Photoshop, o Illustrator e o InDesign, sendo o Photoshop um software de tratamento e edição de imagens em bitmap, o Illustrator a criação de elementos visuais em forma de vetores e o InDesign a diagramação de textos para grandes publicações, tais como revistas, banners e entre outros. Bom, partindo um pouco agora para os conceitos de design gráfico, nós temos os tipos de imagens. No design gráfico, nós classificamos as imagens basicamente em dois grupos, que são as imagens vetoriais e as imagens em bitmaps, sendo as imagens vetoriais produzidas e feitas no Illustrator, e as imagens em bitmaps são aquelas que nós trabalhamos no Photoshop. Bom, e o que são imagens vetoriais e imagens bitmap? As imagens vetoriais são constituídas por linhas, curvas matematicamente definidas. Por isso, é possível aumentar ou diminuir o vetorial ou a imagem vetorial sem que haja perda de qualidade. Ou seja, quando nós aumentamos ou diminuímos, ela é calculada matematicamente de maneira que as suas linhas não percam e se ajustem à nova proporção que nós redimensionamos. Já as imagens bitmaps são constituídas de grades contendo pequenos pontos de forma quadrada denominado pixels. E é por isso que esse tipo de imagem ela pode estourar ou perder qualidade caso elas possuam suas dimensões alteradas, principalmente quando nós a aumentamos. A qualidade de uma imagem bitmap, que é o que nós iremos trabalhar no Photoshop, é chamada de resolução, PPI na sua sigla, que significa Pixels per Inch, no inglês. Bom, e a resolução de uma imagem é caracterizada justamente pelo número de pixels por polegadas, e quanto maior o número de ppi, melhor a resolução e qualidade da imagem. Por exemplo, quando se diz que uma determinada imagem possui uma resolução de 96 ppi, significa que, por polegada quadrada, ela possui 9.216 pixels, 96 pixels de altura e 96 pixels de largura. De maneira mais simplificada e geral, quando vamos fazer um arquivo para edição de imagem, existem basicamente dois tipos de resoluções padrão, a digital web e a impressão digital. A resolução adotada para digital web é de 72 ppi no mínimo, e o modo de cor é o RGB. Sites, redes sociais ou dispositivos que sejam a tela, é o recomendado que sejam feitos os arquivos em digital web, com a resolução de no mínimo 72 ppi e o modo de cor de RGB. No entanto, a resolução ou em determinadas situações nós podemos desenvolver um arquivo com uma resolução maior, como 300 ppi, por exemplo, pensando na possibilidade do espectador dar zoom na imagem e ela ser mantida a qualidade. Já na impressão, a resolução mínima é de 300 ppi e o modo de cor usado é o CMYK. No entanto, nós podemos trabalhar em um projeto que será usado para impressão no Photoshop em RGB, já que estamos visualizando ele em uma tela, e quando formos salvar o arquivo em PDF, alteramos para o CMYK para realizar a impressão. Com o entendimento dessas noções básicas e bem rápida de noções de design gráfico, nós podemos passar então agora para, de fato, a plataforma do Photoshop e começarmos a entender como funcionam as suas ferramentas básicas.
Ao abrirmos o Photoshop, nos deparamos com essa interface inicial, que nos mostra o histórico das imagens que nós já trabalhamos anteriormente. Também temos as opções de criar um novo documento e abrir algum documento já existente no nosso computador. Aqui na opção criar, nós podemos ver que existem já algumas opções disponíveis para a gente, como a aba recente, que nos permite abrir algum documento ou imagem que já foi aberta recentemente, ou criar um documento também nas dimensões que nós criamos recentemente. Aqui são os perfis salvos. Nós temos também alguns templates de formatos já configurados e separados por critério que nós podemos utilizar, como os de foto, que já vem em tamanho paisagem, tamanho retrato, todos já com a resolução de 300 ppi para garantir uma melhor qualidade. Temos também de impressão em carta, ofício, papel A4, todos já dimensionados para cada tipo de impressão, arte, ilustração. Aqui nós temos para páginas da web, dispositivos móveis para a criação de artes para dispositivos móveis com todas as dimensões e resoluções necessárias. Como vocês podem ver, resoluções para web ou dispositivos que possuem tela, ele já configura como 72 ppi, como nós vimos, que é o mínimo. E já para impressão, é configurado como 300 ppi, que também é o mínimo. Bom, para o nosso exemplo do curso, nós iremos fazer uma imagem para impressão no tamanho A3. Nós vamos colocar aqui a imagem Capacita Pet. Aqui nós temos a largura e a altura e a unidade de medida que você preferir. Nós vamos trabalhar com pixels para esse exemplo. Nós temos a orientação de ser em retrato ou em paisagem. Aqui nós temos a resolução, como nós falamos, 300 ppi, por ser um arquivo para impressão. E aqui nós temos pixels por polegada ou pixels por centímetro, mas nós vamos utilizar pixels por polegada para o exemplo. Aqui é o sistema ou modo de cores, e nós temos o bitmap, cores RGB para artes, como foi falado anteriormente, para mídias digitais da web, e nós temos o CMYK, que é justamente para mídias de impressão. Embora seja um arquivo para impressão, como foi falado também anteriormente, nós iremos utilizar as cores RGB, e se for preciso, no caso, no final, nós mudaremos para CMYK. Após a configuração, nós podemos criar o arquivo. Ao criarmos o nosso arquivo, somos direcionados para a interface principal do Photoshop, onde nós temos as barras de ferramentas gráficas, as barras de opções e a barra de ajuste. É interessante ressaltar que o Photoshop trabalha com camadas, o qual veremos posteriormente. Então, é necessário que a nossa aba de camadas esteja ativada. No meu caso, não está. Se no seu também não tiver, é muito fácil de ativar. É só vir em Janela, Camadas. E aí nós ativamos a nossa aba de camadas. Você pode organizar ela da maneira que você preferir. Eu prefiro arrastando para baixo e organizando ela aqui. Ao trabalharmos com Photoshop, você vai se deparar que nós mexemos muito com as ferramentas, mas também utilizamos alguns atalhos que facilitam e agilizam o processo de edição de imagem. Preparei para vocês aqui uma lista com os atalhos mais utilizados que eu estarei disponibilizando para que vocês possam acompanhar e praticar. Com o nosso projeto aberto, nós podemos inserir uma imagem ao projeto. É só você localizar a imagem que você quer e arrastar para o Photoshop. Quando nós fazemos isso, nota-se que fica um X sobre a imagem. Isso quer dizer que a imagem está com permissão para ser ajustada ao seu tamanho. Ou seja, nós podemos ajustar a imagem ao tamanho que nós quisermos. Basta só clicar e arrastar. Quando nós clicamos e arrastamos segurando o botão Alt, ela vai diminuir proporcionalmente em todos os lados. Para você desfazer algum comando ou algo que você tenha feito, nós podemos usar
o atalho Ctrl Z, que ele volta o último comando utilizado ou a última modificação realizada. Após realizar os ajustes na imagem, nós confirmamos e inserimos ela. Ao adicionarmos a imagem para o Photoshop, automaticamente a sua camada é criada aqui na aba de camadas. No entanto, você pode notar que existe um desenho como se fosse um papel sobre a camada. E o que isso significa? Significa que a nossa imagem está como uma imagem inteligente, ou seja, ela não pode ser alterada ou editada pelo Photoshop. Tanto que se pegarmos a ferramenta de pincel e tentarmos riscar sobre ela, selecionando a camada, vai aparecer o erro justamente dizendo que é um objeto inteligente e que deve ser rasterizado antes. Para resolver isso é muito simples. Basta vir sobre a camada da imagem, clicar com o botão direito e rasterizar a camada. Agora você pode ver que a imagem ela é permitida para edição. Por exemplo, nós conseguimos riscar com o pincel ou editar da maneira que nós preferirmos. Botão o atalho Ctrl Z para voltar. E agora nós temos a nossa imagem, o nosso projeto pronto para começar a ser trabalhado. Agora vamos dar início a, de fato, o entendimento das principais ferramentas do Photoshop. Não iremos ver todas, pois existem diversas ferramentas e muitas vezes não são todas utilizadas para todas as funções. Mas nós iremos abordar as principais ferramentas e as mais utilizadas para qualquer tipo de projeto. Vale ressaltar que quando você coloca o mouse sobre o símbolo da ferramenta, aparece pelo próprio Photoshop um tutorial te mostrando de como a ferramenta funciona. A primeira ferramenta é a ferramenta Mover. Quando colocamos o mouse sobre ela, podemos ver que o tutorial nos mostra como ela funciona, mas também nos mostra o atalho para essa ferramenta. Para a ferramenta Mover, nós temos a tecla V, que é o atalho para essa ferramenta. Bom, e ela funciona basicamente como o próprio nome diz. Ela nos ajuda a mover a imagem ou o que estiver selecionado dentro do nosso projeto. A segunda ferramenta é a ferramenta de seleção. Clicando com o botão direito sobre a ferramenta, nós podemos ver que abrem outras opções da mesma ferramenta. Nós temos a ferramenta de letreiro retangular, que nos permite fazer seleções com retangular. Após fazermos uma seleção, se quisermos desfazer ela, basta darmos um Ctrl D. E segurando o Shift, nós podemos fazer ferramentas ou seleções proporcionais, mantendo a sua proporção. Ctrl D, nós podemos excluir a seleção. Temos a ferramenta de letreiro elíptico, que é basicamente uma ferramenta de seleção circular. E se segurarmos o Shift, nós podemos fazer proporcional, mantendo a sua proporção e foco. A segunda ferramenta é a ferramenta Laço, que também é uma ferramenta de seleção, mas uma seleção livre, onde você pode selecionar clicando e arrastando o mouse sobre aquilo que você quer selecionar e no final ele cria a seleção. Dentre as suas variáveis, existem também a ferramenta de laço poligonal, onde nós podemos fazer a seleção criando pontos. E no final, encostarmos no ponto inicial e a ferramenta cria a seleção com base no desenho que nós fazemos. Ctrl D para desfazer. Além disso, nós temos a ferramenta de laço magnético. O que é a ferramenta de laço magnético? Ele vai fazer a mesma coisa da seleção de pontos, no entanto, ele vai usar uma inteligência do Photoshop para ir reconhecendo textura ou simetrias de elementos que sejam parecidos com aquilo que nós queremos selecionar, para ela fazer uma seleção automática. Por exemplo, nós quisermos selecionar essa parte, nós clicamos e o Photoshop vai reconhecendo os limites dessa seleção que nós estamos fazendo de forma automática. Aí eu não estou segurando ou clicando várias vezes, eu estou apenas arrastando o mouse e ele vai reconhecendo. Logicamente, nem sempre é perfeito, principalmente quando nós temos muitos detalhes assim, mas esse é o sentido dessa ferramenta. A próxima ferramenta é a ferramenta de seleção rápida, que nós temos
A primeira ferramenta é essa, onde nós selecionamos uma área e ele, assim como o laço magnético, vai reconhecer e procurar fazer a seleção com base em critérios de semelhança daquilo que nós estamos selecionando. Por exemplo, se eu selecionar o céu, ele vai reconhecendo imagens que são semelhantes ao céu que eu iniciei e vai fazer a seleção automática. A ferramenta de seleção de farinha mágica funciona semelhantemente com a ferramenta de seleção rápida. No entanto, a ferramenta de seleção rápida você vai arrastando e ele vai selecionando. A de farinha mágica nós fazemos a seleção apenas usando um clique. E ele faz o reconhecimento da imagem e seleciona com base na semelhança. A ferramenta corte nos permite cortar o nosso projeto para que ele fique com o tamanho desejado. Como, por exemplo, aqui nós podemos ver que nós podemos cortar essa parte em branco da nossa imagem e assim nós confirmamos e assim ficamos somente com a imagem, assim como poderíamos fazer para cortar a imagem no quadro que acharmos melhor. Se você cortou de uma maneira que não lhe agradou e pretende voltar, usamos o Ctrl Z. Ele volta na última configuração que estava. A próxima ferramenta é o conta-gotas, que ele é usado basicamente para coletar uma cor de referência da sua imagem. Se você notar aqui embaixo, nós temos a cor primária e a cor secundária. E o conta-gotas faz justamente a seleção da cor primária, com base no ponto da imagem que você está clicando. A ferramenta pincel para recuperação de manchas nos permite corrigir algumas imperfeições ou manchas que estejam na nossa foto. Para demonstrar e dar o exemplo, eu vou trabalhar nessas folhas que estão no chão da imagem. Para isso, eu posso dar um zoom segurando a tecla Ctrl e barra de espaço, vai aparecer a lupinha de zoom, clico com o mouse e arrasto. Aproveitando esse zoom, podemos mostrar que quando damos um zoom muito grande, nós vemos a grade de pixels de uma imagem bitmap, como falamos anteriormente. Para voltar a imagem para o tamanho real, sem precisar voltar o zoom manualmente, nós podemos usar o atalho Ctrl 0. Bom, mas partindo para a ferramenta de recuperação de manchas, nós podemos ver aqui. Eu tenho algumas folhas no chão que eu gostaria de remover. No entanto, se você reparar, o pincel está muito grande para essa flor amarelinha ou folha amarela que tem no chão. Então eu posso diminuir o tamanho do pincel vindo na barra de opções e diminuir o tamanho, ou posso também segurar a tecla Alt e vai aparecer, clicar com o botão direito e vai aparecer isso, e nós podemos, arrastando para a direita ou para a esquerda, eu diminuo ou aumento, e arrastando para cima ou para baixo, eu aumento ou diminuo a dureza do pincel, suavizando as bordas ou não. Então vamos deixar a dureza em 0 e diminuirmos o tamanho do pincel para o tamanho dessa flor. Nós fazemos a seleção e o Photoshop automaticamente corrige e remove a mancha. E nós podemos fazer isso para todas as manchas que nós quisermos. A ferramenta pincel nos permite fazer desenhos ou escrever ou qualquer algo do tipo de forma manual sobre a imagem, baseado nas cores primárias e secundárias que nós temos aqui. O pincel pode ser configurado, como falamos anteriormente, segurando a tecla Alt e o botão direito do mouse arrastando para a direita e para a esquerda para aumentar e diminuir, para cima e para baixo para alterar a dureza. Além disso, ele pode ser alterado e configurado através da barra de opções, onde nós podemos escolher até formatos de pincéis diferentes do convencional. Se selecionarmos, nós podemos ver que o estilo do pincel muda, não é mais aquele circular. Então nós podemos fazer essas alterações. A ferramenta carimbo funciona muito semelhantemente com a ferramenta de remoção de manchas.
No entanto, ela trabalha de uma maneira diferente. Nós primeiro precisamos selecionar uma área segurando a tecla Alt, e aí nós selecionamos uma área de referência, e aí nós podemos clicar que ela vai copiar a área de transferência, de referência, e aplicar sobre onde o pincel está passando. Vamos um exemplo mais visível. Segurando a tecla Alt, eu escolho o ponto de referência e aplico onde o pincel está passando. Para mover a imagem quando ela está com zoom de um lado para o outro, basta segurar a barra de espaço e aparece essa mãozinha. Nisso nós podemos mover a imagem da maneira que preferimos quando o zoom estiver ativado. Voltando para o tamanho original, Ctrl Z, voltamos ao tamanho original. A ferramenta borracha, como o nome já diz, ela funciona para apagar algo na sua imagem ou no seu projeto de maneira permanente. Por exemplo, se eu passar a imagem aqui, ele apaga essa parte do desenho ou da imagem. Nós podemos também, assim como o pincel, alterar a sua dureza para que as bordas sejam mais rígidas e também aumentar o seu tamanho ou diminuir. A ferramenta degradê nos permite criar justamente um degradê ou um gradiente com base nas cores que você selecionar. Vindo na barra de opções, existem algumas presets ou algumas configurações já definidas para cada degradê. Para o exemplo, iremos utilizar essa que vai do preto para o transparente. Quando clicamos e arrastamos, note-se que criou um ponto inicial de referência e uma linha que significa o ângulo que você irá criar esse degradê. E também o limite até onde ele vai. Ao soltarmos, note que vai ser criado um degradê do preto para o transparente. Uma coisa importante de destacar é que você pode fazer todas essas alterações que nós mostramos anteriormente sem alterar de fato a camada original. Nesse caso, nós fizemos a alteração, mas alterou a imagem original. E nós podemos fazer no Photoshop, justamente por trabalhar em camadas, essas alterações e correções e edições sem precisar ou sem perder a nossa imagem original. E como você pode fazer isso? Basta você vir e criar uma nova camada. Agora, todas as alterações que você fizer, ou desenhos, ou algo do tipo, vão ser feitas nessa camada. No entanto, se, por exemplo, você quiser fazer a ferramenta de carimbo para poder tirar essas folhas do chão, você selecionar com o botão Alt e passar sobre as folhas, você note que não vai acontecer nada, porque nós estamos editando uma camada vazia e não estamos afetando a camada de baixo. Para que a gente consiga editar a camada de baixo na camada de cima sem alterar ou afetar a camada de baixo, basta vir aqui na opção das camadas e selecionar todas as camadas. Agora nós podemos, com o botão Alt, selecionar o ponto de referência e ir editando e removendo aquilo que nós não queremos. E note que, se eu ocultar essa camada, a camada original de baixo continua com as folhas. Então, nós conseguimos editar sem perder as nossas propriedades da imagem original. E em último, mas não menos importante, das ferramentas utilizadas na maioria dos projetos, temos a ferramenta de texto, que nos permite criarmos um texto sobre a imagem que nós estamos desenvolvendo. Capacitapete. E aplicarmos o texto. Note que também foi criada uma camada para o texto, nos permitindo editar somente o texto e não a imagem, não afetando a imagem. Tanto que se nós ocultarmos a camada do texto, a imagem continua intacta. Para editarmos o texto, selecionada a camada de texto, nós podemos usar Ctrl T, que nos permite redimensionar o tamanho do texto. E também temos a opção de editar a caractere. Nós podemos vir aqui no texto e alterar a sua fonte, o tamanho e tudo mais. Então, todas as configurações do texto ficam aqui nas opções de caractere.
Passando agora para a barra de ajustes, se a sua não estiver ativada, você pode ativar da mesma maneira que ativamos a camada, vindo em janela, ajustes, e aí posicionar na tela onde você preferir. Bom, a camada de ajustes, ou a barra de ajustes, ela é mais voltada para a edição da imagem em si. Ela possui algumas ferramentas que nos permitem editar tanto cor, luz, intensidade das cores, a tonalidade, a temperatura da imagem. Então, tudo isso você encontra aqui. E iremos mostrar os mais utilizados e um conceito básico de todos esses mais utilizados. E iremos mostrar os que são mais utilizados e os seus conceitos básicos de como funcionam. A primeira opção de ajuste que nós temos é o brilho e contraste. Quando inserimos uma camada de ajuste, note que também é criada uma camada para esse ajuste. Em brilho e contraste, nós podemos, como o próprio nome diz, controlar o brilho da imagem e o contraste dela. Além disso, caso você tenha fechado e queira editar novamente, basta dar 2 cliques no símbolo da camada que ele vai te abrir as opções, como por exemplo, vamos aumentar o brilho da imagem e o contraste. Caso você tenha feito alguma configuração que você acha que ficou muito intensa, você pode diminuir a intensidade desse efeito, desse ajuste feito sobre a imagem, diminuindo a sua opacidade e controlando assim, até chegar no nível que você tenha satisfação. Note que quando criamos, vem junto com ela um quadrado branco. O que isso quer dizer? Esse quadrado branco ele pode ser branco ou preto, sendo que onde estiver branco vai estar aparecendo na sua imagem e onde estiver preto vai não aparecer na sua imagem. Como assim? Eu tenho esse ajuste que eu fiz de brilho e contraste, né, e está tudo branco, ou seja, esse ajuste está aparecendo em toda a imagem. Se eu pegar o pincel, usando a ferramenta pincel e clicando em X para alterar a cor para preto, note que selecionando a camada branca, eu posso passar o pincel e apagar onde eu não quero o ajuste. Eu não vou estar apagando o ajuste, eu vou estar ocultando esse ajuste na camada. Então, note que onde eu passei o pincel na camada, que foi o preto, por ele estar com a intensidade baixa, eu apaguei esse ajuste. Eu posso dar Ctrl Z e tirar. Sumiu. Então é basicamente que funciona essa parte da camada de ajuste. Além disso, nós temos a opção de matiz e saturação, que é onde nós controlamos as cores da nossa imagem. No principal, nós alteramos todas de uma vez só. Então, se eu alterar, vai mudar toda a cor da imagem. Mas nós temos também como alterar as cores de maneira individual. Como, por exemplo, se eu selecionar aqui os verdes e eu tirar a saturação, eu vou tirar toda a cor dos verdes. Assim como se eu aumentar, eu vou aumentar a saturação dos verdes. No amarelo, se eu mudar a matiz, tudo que for amarelo vai mudar a sua cor. Tudo que tiver tons amarelados vai mudar. E assim eu também posso diminuir ou aumentar a saturação, diminuir ou aumentar a luminosidade. Então aqui nós conseguimos alterar a matiz e a saturação de cada cor individualmente. Temos também a opção de ajuste de cor seletiva, que funciona basicamente como um matiz e saturação. No entanto, é algo mais específico e suave. Como, por exemplo, se eu, mais uma vez, for no amarelo, eu posso aumentar o número de ciano, diminuir o número de ciano e tornar mais amarelo, mais laranjado. Posso aumentar o amarelo e tornar mais amarelado, diminuir o magenta e tornar mais esverdeado, e fazer esse controle de tonalidade de cores até chegar naquilo que eu procuro ou na cor que eu desejo para o meu projeto.
Posso fazer isso também para todas as cores, assim como posso também alterar os brancos, deixando mais vermelhados, mais azulados, deixando mais amarelados, expondo eles, né, deixando eles mais claros ou mais escuros. Posso também alterar os pretos da imagem, deixando eles mais intensos e menos intensos, colocando os pretos com tons mais amarelados ou tons mais azulados. E assim fazer toda a configuração das cores da minha imagem da maneira que melhor me agradar. E se eu quiser excluir, basta dar o delete, que a configuração é excluída e volta original. Bom, esse foi o nosso curso de introdução ao Photoshop, entendendo as ferramentas básicas. Posteriormente, podemos estar fazendo um curso mostrando de fato a aplicação dessas ferramentas. Esse foi mais para mostrar como funciona cada ferramenta. Nós podemos também estar fazendo algo para mostrar a aplicação em plantas baixas humanizadas, cortes humanizados, entre outras. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.